pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer. Pois tem em tuas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, cantar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Aleluia! A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos. E vamos fazer nessa noite. Pois tem em tuas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso. Mais uma vez, a glória pertence a Cristo. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Graça e paz, irmãos. Muito bem-vindos ao nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Estamos aqui por mais uma oportunidade que Ele nos concede de celebrarmos 33 anos de celebração missionária e também de 148 anos de aniversário de existência da Igreja Congregacional Pernambucana. Muito agradecidos a Deus, porque Ele é fiel. E louvado seja o nome dEle. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecer, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Tu nos conduz, Tu nos dirige. Te agradecemos porque estamos comemorando 33 anos da existência da celebração missionária, onde todos nós, Senhor, participamos e cremos, Senhor, que isso vem do Teu coração, que é fazer missões, Senhor. Estarmos presente, Pai, atuante, uma igreja, Senhor, atuante. Também estamos, Senhor Deus, agradecidos pela existência da Igreja Pernambucana, Senhor, porque a Tua fidelidade, Senhor, tem nos conduzido até aqui. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, que este momento de culto, Senhor, ao Teu nome, é para que Tu sejas engrandecido, Senhor. Que Tu sejas, Senhor Deus, exaltado. Louvado seja. Obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito através desses anos. É assim que nós Te agradecemos, no nome do Teu amado Filho Jesus.
Amém. Nesta celebração missionária, como em todas as outras, há um chamamento, há um despertamento de cada um de nós, membros, congregados desta comunidade, um chamamento ao serviço. E através dessa canção nós queremos responder ao Senhor positivamente, dizendo: eu quero te servir, Senhor. Quero te obedecer, quero viver a tua vontade, refletir a tua verdade, te honrar com minha vida. Vamos responder isso ao Senhor nessa noite. Se você puder e tiver isso no seu coração, cante conosco. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado. Você deseja servir ao Senhor? Cante. Eu quero te servir, te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Esse é o meu querer. Que seja assim. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós queremos servir ao Senhor. Queremos que o mundo possa ver Jesus Cristo através de nós. Nós somos reflexos. Nós somos espelhos que refletem a luz de Cristo. Nós temos um hino no nosso Salmos e Hinos, que é o hino 432. Esse hino canta sobre a unidade da igreja e fala dessa verdade, que a unidade da igreja promove, traz a glória do Senhor, né? O mundo, a última estrofe vai dizer que o mundo conhecerá Jesus Cristo quando a igreja do Senhor
estiver unida, quando a igreja do Senhor for unida num só propósito, né, essa família for fortalecida a cada dia em comunhão uns com os outros e com o próprio Deus, nós anunciaremos, através da nossa forma de viver, através do nosso proceder, nós anunciaremos Jesus Cristo. Então, nós vamos cantar esse hino, 432, apenas a primeira, segunda e última estrofe, com um medley de uma outra canção no meio. Os irmãos podem acompanhar conosco e concordar conosco através dessa oração. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com tendas e malícias, que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende, um só divino amor, o mesmo gozo, servimos ao Senhor. Vamos cantar para o louvor. Para o louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui. Para o louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui. Se tua igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Estamos no nosso segundo dia de culto da nossa celebração missionária. E este ano o nosso tema é Igreja Presente. E temos como lema, encontra-se lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta na fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É igreja em atos de amor e esperança. Isso é uma igreja presente.
Igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz no coração, uma voz no coração. Cristo, a esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós. O seu mandamento importa obedecer, ser luz, resplandecer, e ser luz, resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Transforme a pessoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor, a Ele toda glória e louvor, a Ele toda glória e louvor. Só a Ti, Jesus. Aleluia. Olá, queridos irmãos da Igreja Congregacional de Recife. É muito bom estar aqui mandando um pequeno recadinho para vocês. Faz um tempo agora já, certo? Eu estou no Brasil, estou na casa de meus pais agora há uns 2 meses e eu vim por motivos de saúde. Eu não estava bem, precisava me tratar, mas em Guiné-Bissau a gente não tem infraestrutura, não tem médicos especializados, não tem pessoas que possam nos ajudar e também não há medicamentos para algumas coisas. Então, conversando com a minha família e com a missão, decidimos que eu voltaria ao Brasil para fazer o tratamento. E o versículo que Deus colocou no meu coração é Isaías 49:8. No tempo favorável eu lhe responderei e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei. Jesus prometeu que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria e eu confio nisso. E diante disso eu vim ao Brasil para me tratar. Já estou tendo resultados, o que tem sido ótimo e tem sido muito bom passar um tempo com a família. Quero agradecer à igreja porque eu sei que os irmãos estão orando por mim. Os irmãos estão me apoiando e é muito bom saber que a gente está sendo carregado em oração pelas igrejas que caminham conosco. É muito bom saber que tem irmãos que nos acompanham, que estão ali conosco segurando as cordas. Quero agradecer de coração pelo apoio da igreja. Muito obrigado por suas orações.
Muito obrigado por me acompanhar e caminharem comigo no meu ministério. Espero que vocês tenham uma ótima conferência missionária e que Deus os abençoe. Um grande abraço. Graça e paz, igreja. É uma alegria estar aqui nesse momento, passando para compartilhar uma palavra de gratidão a todos vocês. Meu nome é Josineide Neidinha, sou missionária aqui na África. Hoje tenho trabalhado com crianças deficientes, principalmente deficientes visuais, mas principalmente na área de treinamento. Eu tenho trabalhado na África já há mais de 20 anos e nos últimos 10, 12 anos o Senhor tem ministrado no meu coração a realidade da criança deficiente, mas principalmente, gente, a realidade dos professores, dos educadores, das pessoas que trabalham na escola dominical, desde o educador da igreja cristã, como da escola, como da escola muçulmana, a necessidade que eles têm de receber treinamento de como recepcionar uma criança deficiente, mas principalmente de como amar, de como respeitar, de como desmistificar as tradições daquilo que é tradicional, realmente da raiz, trazendo a criança para os valores de Cristo, do amor e da salvação em Cristo Jesus. E é um prazer saber que na minha vida, vocês, através do Janduí, através da Elô, né, vocês já têm orado, também tem Johannas aí, várias pessoas que já têm orado pela minha vida, têm abraçado o meu coração. E eu estou aqui nessa conferência missionária de vocês para agradecer. Agradeço mesmo, porque, como eu costumo dizer, muitas vezes o missionário ele precisa sim de dinheiro, ele precisa sim de recursos para se locomover, ele precisa de recursos para viver no campo missionário. É normal, a gente precisa disso em qualquer lugar. Mas o missionário ele é dependente das orações, ele é dependente das intercessões, ele é dependente de pessoas que olhem para nós, que nos amem, não por causa da obra missionária, mas por causa do Senhor e da responsabilidade que Ele nos deu de fazer conhecido o seu nome entre todos os povos e nações. E como diz lá em Mateus 14, Ele não quer que nenhum desses pequeninos se percam. E quando Ele fala de nenhum, Ele não está deixando ninguém de fora, principalmente as crianças, no meu caso, as crianças deficientes. Então, muito obrigada, que venham mais 33 anos de vida desse ministério, com visão missionária, com visão do reino, com empenho, com investimento, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando toda a liderança, todas as pessoas do departamento de missões, mas não departamentos, né? A igreja é missões. Graça e paz, queridos irmãos, que alegria, não é? Poder adorar o nome que está acima de todo nome. E nesse momento de oração, de intercessão, eu gostaria de, antes de começarmos a orar, que você abra a sua Bíblia, no capítulo 6 do livro de Isaías, e lá no versículo 8, capítulo 6, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, silenciar o nosso interior e vamos orar ao nosso bondoso Deus. Pai, obrigado, Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até esse exato momento, o Senhor tem providenciado tudo o que é necessário para todos nós. Talvez muito mais do que merecemos, Senhor. Nós queremos também, ó Deus, pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, omissões, atos que entristecem o Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, Deus. Tem misericórdia do nosso falho, homem e mulher, pecador e pecadora. Ó Deus, nós queremos nesse momento te clamar por um despertamento, Senhor, na Tua igreja. Ó Deus, como nós temos sido tão dispersos, Senhor, na Tua obra. Como o nosso coração tem estado, ó Deus, de certa forma, tão disperso
daquilo que o Senhor já nos revelou. Nos ajuda, Senhor, a entender que a Tua vontade já está posta. Nos ajuda a entender que as Tuas diretrizes já estão escritas. Nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Amolece o nosso coração de pedra. Tantos irmãos que clamam, ó Deus, por aquilo que é o melhor alimento, por aquilo que é, Senhor, eternamente o que necessitamos, que é a Tua salvação, que é o Teu Evangelho. Tantos irmãos, ó Deus, que estão precisando, Senhor, do Teu auxílio. Sim, Senhor, a humanidade ardentemente precisa do Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Ajuda a Tua igreja a entender e a obedecer, Senhor, o Teu chamado. Eis-nos aqui, Senhor, nos envia. Nos envia, Pai, para cumprir o Teu propósito, para cumprir a Tua vontade. Tanta gente minguando, Senhor, tanta gente clamando, precisando, ó Deus, desse Evangelho que um dia nos resgatou do império das trevas, Senhor. E é resgate, e resgate é feito por alguém. É impossível um auto-resgate, mas é necessário, Senhor, que o Senhor ponha a Tua mão sobre os perdidos. E o Senhor misteriosamente deixou para o Teu povo essa sublime tarefa, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e nós, como discípulos do Senhor, precisamos, Senhor, internalizar isso no nosso coração. Precisamos falar, precisamos abrir a nossa boca. A salvação, ela vem pelo falar, e falar a Tua palavra, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, nos constrangido a esse amor. E agora estamos aqui, Senhor, para Te servir, para sermos Teus servos, até os confins da terra. Envia-nos para onde o Senhor quiser. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, que coisa maravilhosa nós estarmos na presença do Senhor. Nós tivemos o privilégio de ouvir tanta coisa maravilhosa desde ontem que a gente vem ouvindo o Senhor falar. E hoje, mais uma vez, através dos hinos, das leituras bíblicas, das orações, e agora, através da palavra do Senhor, que será ministrada. E nós temos a honra de receber e a alegria, de uma maneira muito especial para mim, uma amiga minha querida, serva do Senhor, casada com o pastor Américo, a mãe de Juju, pastora Ana Paula Fernandes, que participa na igreja do Nazareno Central, aqui em Recife. Ela é especialista em missiologia, pelo Centro de Formação Missionária da Igreja do Nazareno, em Campinas, São Paulo. Ela é membro da diretoria de Missões Nazarenas Internacionais, aqui no Distrito Nordeste Central, co-coordenadora do Nordeste do Movimento de Mobilização Missionária Perspectivas. A gente trabalha junto nisso, né? Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal daqui de Pernambuco e voluntária do Tribunal de Justiça em Pernambuco pela Vara da Infância e da Juventude, analista comportamental e personal life coach. Então, tudo isso, mas ela só gosta de ser reconhecida como serva de Deus. Essa é a Ana Paula,
a quem temos o privilégio de ouvir, através dessa santa mulher, a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor. É por sua causa, Jesus, que nós estamos aqui. É por sua vontade que nos reunimos aqui. Nós somos gratos a ti por tudo que tu estás realizando esses dias. Por tudo que tu tens falado, Senhor, aos nossos corações, desde ontem e hoje estarás falando, e já vens falando, Senhor. Ó Deus, que tudo isso promova em nossos corações mudança em nossas vidas, na minha vida, na vida da minha igreja, Senhor. Que tudo isso que nós temos aprendido através desse tema, Igreja Presente, Senhor, possa transformar-se em frutos abundantes para a honra e glória do teu nome, Senhor, Deus e Pai, do nome e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele seja conhecido, a fim de que nós rompamos com os nossos temores e sigamos adiante na proclamação do Evangelho. Tudo isso nós te louvamos, te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos pelos méritos do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, agradecer pelo convite da Heloína e louvar a Deus por esse tempo precioso que nós temos tido aqui junto com os irmãos. Eu gostaria de convidar você para lermos juntos um texto que está na Palavra de Deus, que está em Atos, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 9. E diz assim, Atos 17, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E Jasson os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros. Eu gostaria de falar um pouco sobre a cidade de Tessalônica para nós entendermos o que Paulo foi fazer lá e qual eram as características dessa cidade. E a cidade de Tessalônica, ela foi fundada entre 316 a 315 a.C., tinha uma localização geográfica privilegiada e tinha estradas importantes, como a Via Ectania, e as que provêm dos Balcãs. A cidade de Tessalônica possuía também o principal porto natural do norte da Grécia, no Mar Egeu. Após a conquista romana de 146 a.C., tornou-se a capital da província da Macedônia. E, em 42 a.C., recebeu o título de cidade livre, gozando de um relativo exercício da democracia. A cidade de Tessalônica ela era uma típica cidade escravagista. Talvez 2/3 da população daquela cidade era escrava. E, como colônia romana, ela atraiu ricos comerciantes, muitos latifundiários e militares que se aposentavam. Isso gerava grande desigualdade social, ou seja, grande desigualdade entre as classes. A cidade era administrada por uma Assembleia do Povo, existia um conselho que preparava as leis e os decretos, e um colégio de 5 a 6 politarcas, como se fossem governantes. O povo, na grande maioria da cidade de Tessalônica, era pobre. A cidade era um típico centro urbano, e, em meio a pessoas marginalizadas, elas desejavam se reunir em assembleia para consolidar seus laços de unidade, reivindicar seus direitos e aprofundar sua fé. Nesse lugar, a religião ganhava amplos espaços. Então, havia antigos cultos populares na localidade, ao lado de divindades herdadas do Olimpo grego. Também não faltava deuses que vieram da Ásia.
nem divindades egípcias, como Ísis e Osíris. Os cultos romanos à capital e ao imperador eram obrigatórios na cidade de Tessalônica. E o judaísmo era reconhecido como uma religião lícita, era permitido o culto dos judeus dentro do império. E eles gozavam de uma certa liberdade. Entre os judeus, na cidade de Tessalônica, era comum celebrar o sábado, ler e comentar a Bíblia. Assim, a sinagoga tornou-se o ponto de referência para a missão de Paulo nessa cidade. E em Tessalônica, Paulo, Silvano e Timóteo encontraram uma comunidade judaica dinâmica. E como nós lemos no texto, durante 3 sábados, eles participaram das reuniões de oração na sinagoga e ali eles apresentaram o evangelho. Mas sem muito sucesso. Isso porque Paulo apresentou Jesus como Messias, e Messias em grego é igual a rei, e esse título, na época, era reservado exclusivamente para o imperador romano. Desse modo, o anúncio, ou seja, o evangelho ali anunciado, não deixou de criar suspeitas e mexer com os interesses das classes dominantes. A agitação foi grande e obrigou Paulo e os seus amigos a saírem da cidade sobre a alegação que eles estavam promovendo uma insurreição política, aos decretos do imperador. Paulo e seus companheiros foram perseguidos até Bereia. Se continuarmos lendo o texto bíblico de Atos 17, nós vamos ver isso. Contudo, a intenção de Paulo era deixar em Tessalônica uma igreja formada, uma comunidade de cristãos. A fundação dessa comunidade ocorreu no decurso da segunda viagem missionária de Paulo, que está relatada em Atos 15, que durou 3 anos. Integravam essa equipe de missionários também Silas e Timóteo. Mesmo Paulo tendo que sair de Tessalônica às pressas, ele achava que essa comunidade, essa igreja não tinha vingado. Diante da impossibilidade de voltar para Tessalônica, Paulo envia Timóteo para lá, de volta, e ele temia que essa comunidade abandonasse a fé e a adesão à mensagem de Jesus. Tratava-se de uma comunidade cristã embrionária, nascente, formada por pessoas de origem pagã e que enfrentava muitas dificuldades, não só sociais, mas ligadas principalmente à idolatria. Ali os missionários não tiveram clima nem tempo, Paulo, naquela ocasião, não teve tempo para aprofundar a fé dos irmãos, amadurecer, discipular esses novos convertidos. Então, quando Timóteo regressou de Tessalônica para encontrar Paulo, ele trouxe maravilhosas notícias. Ele disse: a comunidade continua viva e perseverante. Nesse clima de alegria, foi que nasceu a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja em Tessalonicenses. E eu quero convidar você a ler esse texto, que é o texto que nos inspirou para essa mensagem, que é o texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 1 versículos 1 ao 8. E a palavra do Senhor diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. O apóstolo Paulo, obviamente, considerou a igreja em Tessalônica como uma congregação fiel. Os versículos 2 e 4 diz: sempre damos graças a Deus por vocês todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé,
do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza na esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, conhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eles, os tessalonicenses, haviam recebido o evangelho do Senhor Jesus, através de Paulo e dos outros missionários. Por meio de sua obediência ao evangelho, eles se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O conceito de fidelidade é casado com uma aceitação da verdade, juntamente com um esforço para se adequar a ela. Considere a descrição de Paulo dos cristãos em Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz: por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas padeceram dos judeus. Paulo estava dizendo que os mesmos sofrimentos que ele passou por perseguição, os crentes, os cristãos em Tessalônica também passaram. A igreja de Tessalônica havia acolhido e assimilado a verdade de Deus em suas vidas. Eles estavam seguindo o exemplo de outras igrejas fiéis e, como tal, servem como um maravilhoso exemplo para nós também imitarmos. Com isso em mente, considere o versículo 3 do primeiro capítulo que nós lemos. Vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre essas 3 características que eu gostaria de falar rapidamente. As obras de fé, os trabalhos de amor e a firmeza na esperança. As obras de fé. A vida de fé dos tessalonicenses é vista pelo testemunho de forasteiros que entravam e saíam da cidade. Quando Paulo chegou em Tessalônica, em Atos 17, o texto que nós lemos no início, os judeus incrédulos ficaram irados. Quando eles não conseguiram encontrar Paulo para puni-lo, eles expressaram a sua frustração sobre alguns irmãos da cidade. Eles os arrastaram para o mercado e os acusaram diante do público. Como nós lemos, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é o rei Jesus. Embora a fidelidade deles tenha feito com que fossem insultados por alguns, é notável que eles estivessem todos agindo de forma contrária às expectativas dos homens para servirem a Deus. O trabalho dos tessalonicenses não só incluiu fidelidade, as obras de fé deles não só incluiu a fidelidade nas perseguições, mas eles são exemplo do evangelismo que eles faziam. 1 Tessalonicenses 1,8, nós lemos, diz: porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo estava dizendo que ele não tinha, como apóstolo, necessidade de falar mais nada, porque os tessalonicenses receberam e estavam anunciando a verdade do Senhor Jesus. O trabalho dos tessalonicenses também incluía a edificação mútua. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Segunda característica dessa igreja de Tessalônica, os trabalhos de amor. O chamado para amar uns aos outros como irmãos é um princípio central da nossa fé cristã. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3, versículo 11. Os tessalonicenses servem como um exemplo maravilhoso dessa virtude. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10 diz: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros, porque certamente já o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortai-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Lembra que lemos em Atos 17, a maior parte da população dessa cidade era pobre, mas eles abundaram na obra
de ofertarem e se doarem para outras igrejas. Então, uma demonstração disso é encontrado em seus esforços a favor de outros santos. Paulo se referiu a eles, junto com outras igrejas da Macedônia, na sua carta aos Coríntios. 2 Coríntios 8, versículos 2 ao 4 diz: como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, eles deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Eles eram pobres, mas eles fizeram questão de serem participantes da obra de ofertar, doar e sustentar outras igrejas. E a terceira característica que eu quero falar sobre essa igreja de Tessalônica é a firmeza na esperança. É um aspecto revelador de sua fidelidade que eles, os tessalonicenses, mantiveram, apesar das circunstâncias difíceis da sua existência. Antes de se converterem à pobreza, à marginalização, mas depois da conversão, à perseguição. Paulo escreveu nas suas cartas a Tessalônica ao sofrer uma perseguição significativa. Paulo estava vivendo também isso. Paulo observou que, assim como os cristãos da Judéia foram maltratados, os tessalonicenses também foram. Versículo 2,14 que lemos diz: porque também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas padeceram dos judeus. Enquanto a perseguição era difícil, os tessalonicenses perseveraram na esperança. Eles esperavam pelo retorno do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 18 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero concluir dizendo: como que nós podemos ser essa igreja relevante? Como que podemos ser essa igreja impactante? Como podemos ser essa igreja poderosa em obras? Intencional nas suas ações? Precisamos imitar o bom exemplo da igreja dos Tessalonicenses. Será que vale a pena? Eu quero aqui deixar alguns versículos para que a nossa fé seja edificada e para que a gente continue perseverando na obra do Senhor. Em relação às obras de fé, o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 2 de Tiago, 14 ao 26. Meus irmãos, o que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Poderão até dizer: tu tens a fé, mas eu tenho mais obras. Mostra-me então a tua fé sem obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas obras. Deus nos chama a proclamar o seu evangelho de paz, através de um testemunho de fé, através das obras. As pessoas, elas são impactadas principalmente pelas nossas ações e não somente pelas nossas palavras. Os trabalhos de fé. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 ao 11, diz: o Senhor dizendo à igreja: conheço as tuas obras e a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Deus nos chama a testemunhar de Cristo, mesmo em meio a privações, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, porque a recompensa vem do Senhor.
1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 3, 13 e 14 diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E por fim, a terceira característica da firmeza da esperança: será que vale a pena perseverar? Deus nos chama a perseverarmos, esperando pacientemente pela volta do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 4, versículos 5 ao 15, diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a graça de Cristo para a glória de Deus. E por fim, Apocalipse 5, do 6 ao 10, que diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpa e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E essa promessa para nós, e para o nosso Deus, nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém? Que sejamos essa igreja, firmes nas obras, firmes na esperança, trabalhando no amor, servindo de exemplo para os irmãos. E mesmo passando por dificuldades, tribulações, privações, permanecemos firmes, porque a nossa recompensa vem do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, obrigada, Senhor, por esse tempo precioso, pelas Tuas palavras que nos encorajam a prosseguir, Senhor. A Tua palavra diz que se nós não nos cansarmos de fazer o bem, se nós não desfalecermos, nós receberemos, ó Deus, o fruto do nosso trabalho. E nós queremos, como igreja, continuar avançando, Senhor. Assim como Jabez orou, continuar avançando, conquistando territórios e alargando as nossas tendas. Ó Deus, em todos os lugares que o Senhor nos enviar. Ajuda-nos, capacita-nos e envia-nos. Essa é a nossa oração. E nós queremos agradecer, porque o Senhor olhou para nós e nos escolheu para essa tão e maravilhosa obra. Fica conosco, Deus, durante toda esta noite. E que Teu Espírito Santo desça sobre nós e que nós possamos ver os frutos do penoso trabalho do Senhor através das nossas vidas. Graças nós Te damos, em nome de Jesus. Amém.
para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Irmãos, nós estamos chegando ao final desse dia de celebração missionária. Queremos agradecer a pastora Ana Paula pela palavra, a todos que nos acompanharam nessa noite de sábado. Amanhã, dia 17, pela manhã, nós teremos no templo da nossa igreja aqui, na Rua do Príncipe, a celebração dos 148 anos de existência da nossa igreja, um culto de gratidão ao Senhor, às 10 horas, presencialmente, também transmitido por esse mesmo canal, como também o encerramento dessa 33ª celebração missionária.
estará pregando conosco o pastor Márcio Lima, que hoje tem exercido o seu ministério ali em Hannover, na Alemanha, missionário. E nós queremos convidar você, ou para estar presente conosco aqui na Rua do Príncipe, amanhã às 10 horas, ou então nos acompanhar nesse mesmo canal e também divulgar esta celebração para tantas outras pessoas que poderão estar acessando a esta celebração. Nós queremos também dizer para vocês que na segunda-feira, dia 18, nós teremos uma live muito especial na nossa Segunda Super, que será a live de aniversário da nossa igreja, contando um pouco da nossa história. A história da Igreja Congregacional Pernambucana é uma história belíssima, uma história grande, imensa, de tantas nuances, de tantas pessoas, e nós queremos então fazer uma live contando parte dessa história na próxima segunda-feira. E às quartas-feiras próximas nós continuaremos com as nossas lives missionárias, também aqui nesse mesmo canal do YouTube, Segunda Super Oficial, às 7h30 da noite. Nessa próxima quarta, dia 20, nós teremos a participação dos nossos projetos, o projeto Aqui Tem História, e também o projeto com o pastor Esdras, projeto Puri, que trabalha também com dependentes químicos. E teremos também, ainda na quarta, 27, encerrando as lives de aniversário e lives missionárias, Isis e Tiago. Muito bem. Isis e Tiago, que estarão falando para a gente diretamente ali da África do Sul. Então, gostaria de convidar você para orar, para a gente encerrar essa programação em gratidão ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa transmissão, pela inspiração da Tua Palavra, das canções, que o mover do Senhor em sermos igreja presente possa continuar indo, ó Deus, e atingindo e trazendo os corações a Te servirem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos igreja do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nada disso é por causa da gente, tudo é por causa do Senhor. E como o Senhor nos chama, a nossa vida é Tua, tudo é do Senhor, e nós queremos então que a nossa comunidade seja uma comunidade que receba irmãos e irmãs, ó Deus, qualquer pessoa que ouça o Teu Evangelho e responda ao Teu Evangelho. Nós queremos ser essa igreja acolhedora, inclusiva. Então, Senhor, nos abençoa com um coração generoso, com um coração aberto, para que possamos então amar e também trazermos pessoas, através do nosso jeito de ser, através do nosso amor, fazer conhecido o Senhor. Obrigado por essa noite, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.